gostaria de falar com você sobre 4 coisas que você precisa saber para livrar-se da mediocridade e viver um propósito por excelência. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Colossenses, no capítulo 1, versículo 15 em diante, ele diz-nos o seguinte: Este, referindo-se a Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Desde os primórdios da humanidade, uma pergunta que sempre esteve presente é: qual é o sentido da vida? A essa pergunta, muitas respostas foram oferecidas, algumas de origem filosófica, outras de origem teológica. O certo é que a pergunta ainda permanece sem resposta para muitas pessoas. Muitas pessoas ainda não encontraram o propósito pela qual eles possam viver. E uma vida sem propósitos torna-se uma vida sem sentido, porque o que dá sentido à nossa existência são os propósitos que nós temos. E não é qualquer propósito. Nós precisamos ter propósitos que estejam para além, que estejam acima da mediocridade, propósitos que sejam excelentes, que é exatamente essa excelência do propósito que vai dar sentido à nossa vida. O ser humano, ele vive em função de objetivos, de alcançar suas metas. A grande questão é o que ocorre quando aqueles anseios, aqueles objetivos humanos são alcançados. Muitas pessoas, ao alcançarem os objetivos supremos da sua vida, se deparam com a falta de sentido, a falta de propósito. Em decorrência disso, infelizmente, muitas delas entram em um estado depressivo e outras, infelizmente, acabam por tirar as suas vidas. Mas eu quero falar para você sobre 4 coisas que eu aprendi na minha trajetória e que dão sentido, que dão um propósito para que eu viva e viva com intensidade. Vamos falar então da primeira delas. A primeira coisa que nós devemos aprender é que o propósito da nossa vida é muito superior às nossas realizações profissionais, às nossas realizações pessoais e até mesmo à nossa própria felicidade. Eu entendo que nós precisamos ter uma compreensão da vida, da existência, que venha transcender a materialidade e penetrar no profundo véu da presença de Deus, da habitação de Deus. E é por esse motivo que o apóstolo Paulo ele afirma em Colossenses 3:1, dizendo: Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que estão de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Esse versículo ele aponta para algo muito importante, porque se nós somos participantes da ressurreição de Cristo, nós devemos buscar as realidades compatíveis com uma vida ressurreta em Cristo Jesus. É esse tipo de vida, na maior parte do tempo, que não se enquadra àquela vida, ao estilo de vida que nós vivemos neste mundo, porque a vida de alguém que já ressuscitou com Cristo, ela tem uma dimensão muito mais ampla e muito mais profunda. E nós devemos conduzir a nossa vida de modo a realizar algo que se revista de valor eterno. E isso é muito importante, porque o propósito da nossa vida ganha sentido quando nós realizamos algo que esteja para além desse mundo material, algo que possua
um valor eterno. Por isso é muito importante que quando nós fizermos alguma coisa, traçarmos alguma meta, algum objetivo para a nossa vida, nós façamos a seguinte pergunta: qual o valor disso para a eternidade? Uma outra coisa importante que nós devemos aprender com essa passagem de Paulo é que Deus fez cada um de nós de modo muito singular e com missões singulares a cumprir. Nós somos pessoas diferentes com diferente chamado. Devemos nos inspirar na vida dos outros, mas buscar compreender qual é o propósito de Deus para a minha vida, para mim particularmente. E nós devemos, então, buscar compreender no que consiste a nossa missão, o nosso propósito. Descobrindo isso, nós então podemos dedicar-nos totalmente a este propósito. Então, essa é a primeira coisa que nós devemos aprender para nós compreendermos qual é o propósito da nossa vida. A segunda coisa que nós precisamos compreender é que tanto eu quanto você fizemos parte de um propósito divino e devemos viver para esse propósito. Você e eu não somos um acidente, nós não somos frutos do acaso, nós somos frutos de um propósito de Deus. E nisso o salmista tem razão quando ele escreve o seguinte, no Salmo 139, versículo 13 até o 16, ele diz: pois possuíste os meus rins, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui feito e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais, em continuação, foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Isso implica dizer para você que, mesmo que você seja anônimo, desconhecido nessa terra, você não é um desconhecido para Deus, pois Deus te conhece desde o ventre, porque Ele é o responsável pela sua formação. Que isso entre na sua mente, o fato de você não ser fruto do acaso e não ser um acidente, mas você fazer parte de um propósito muito maior do que você, muito maior do que as tuas metas particulares e pessoais, muito maior do que os teus sonhos pessoais. Você faz parte de um projeto que transcende essa vida, um projeto que nasceu na mente e no coração de Deus. A terceira coisa importante que você precisa saber sobre o propósito da vida é que você não descobrirá o propósito da tua existência olhando para dentro de você. Rick Warren, em seu livro Uma Vida com Propósitos, ele diz o seguinte: o modo mais fácil de descobrir o propósito de uma invenção é perguntando ao inventor. Descobrir o propósito da sua vida funciona da mesma maneira. Pergunte a Deus. Em nosso tempo, infelizmente, há um discurso equivocado, um discurso humanista, no qual se coloca o homem como o centro de todas as coisas. Essa centralidade humana de todas as coisas tem levado as pessoas a uma profunda crise de identidade, ao não se compreender quem realmente elas são e por que estão neste mundo. Quando nós nos colocamos como centro da nossa vida, nós estamos convergindo o nosso olhar totalmente para nós mesmos. E estamos fadados ao fracasso porque somos seres falhos. Agora, se nós quisermos compreender o sentido, o propósito da nossa existência, nós temos que olhar para Deus, porque foi Ele que planejou, projetou a nossa existência nessa terra. Então é importante que nós tenhamos esse olhar em Deus para compreendermos quem nós somos e por que nós vivemos aqui neste mundo. Quando nós colocamos a nossa vida em sintonia com o Criador, nós vamos compreender que o propósito da nossa existência passa primeiramente em viver a vontade de Deus para nós aqui neste mundo. A quarta coisa é que eu e você precisamos entender de uma vez por todas que tudo começa em Deus e tudo termina nele. Nós temos que olhar para Deus, porque Ele não é
apenas a fonte da nossa vida, mas ele também é o destino da nossa existência. Olha o que a Bíblia diz em Apocalipse 22, 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Observe que tudo começa nele e tudo termina nele. Nós fomos criados para a eternidade e nós devemos viver por propósitos eternos. A vida só ganhará sentido se nós vivermos por propósitos eternos. Ao compreendermos essa verdade, nós tomamos consciência de que a vida aqui nesta terra, ela é apenas um processo. E o processo implica numa ação continuada que não é o fim em si. Nesse sentido, nós vamos entender que aquilo que acontece conosco não é um fim em si, mas um momento, e este momento passa. O que permanece é aquilo que é eterno. Deus é eterno e todos fomos criados para a eternidade. E nós devemos viver com vistas a essa verdade. Eu e você fomos criados por um Deus eterno para vivermos nesta terra, mas com vistas na eternidade. Ou seja, quando nós quisermos compreender o sentido da vida e viver uma vida com propósitos de fato, nós precisamos superar a mediocridade de olhar apenas para nós mesmos e viver com vistas na eternidade, olhando para Cristo Jesus, que é o autor e consumador da fé. Um forte abraço, que Deus te abençoe.